A esposa do meu chefe entrou na sala, olhou para mim e disse na frente de todos: "Você está demitida. Ele não confia em você." Eu engoli o choro, organizei a mesa e respondi calma: "Então o banco ligou para ele hoje. Você sabe, não sabe?" O rosto dela perdeu a cor, e naquele momento, enquanto o silêncio pesado tomava conta da sala e todos os meus colegas olhavam sem entender nada, eu soube que os últimos 3 meses de observação silenciosa, de documentar cada detalhe, de engolir humilhações enquanto juntava provas, finalmente fariam sentido. Mas para você entender como chegamos até aqui, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar como uma secretária dedicada, invisível, subestimada, se transformou na pessoa que estava prestes a virar o jogo completamente. Meu nome é Camila, tenho 34 anos e trabalhei durante 8 anos como secretária executiva do Dr. Henrique Tavares, CEO de uma empresa de importação e exportação que movimentava milhões por mês. 8 anos, quase uma década da minha vida dedicada àquele lugar. Eu não era apenas a secretária que atendia telefone e organizava a agenda. Eu era a pessoa que conhecia cada cliente importante, cada fornecedor, cada senha de sistema, cada movimento financeiro que passava por aquela empresa. Eu era invisível, mas essencial. E durante todos esses anos, o Dr. Henrique sempre me tratou com respeito, com confiança. Ele sabia que sem mim, metade das operações simplesmente não aconteceria. Minha rotina era intensa. Chegava às 7 da manhã, 1 hora antes de todo mundo, para organizar os relatórios do dia anterior, preparar as pastas das reuniões, verificar e-mails urgentes. Ficava até às 7 da noite, às vezes 8, garantindo que nada ficava pendente. Nos 8 anos que trabalhei ali, tirei férias apenas 2 vezes. Não porque era obrigada, mas porque eu realmente gostava do que fazia. Tinha orgulho de ser boa no meu trabalho. Tinha orgulho de ser indispensável. O escritório era moderno, com paredes de vidro que separavam as salas, piso de madeira clara, plantas por todos os lados. Minha mesa ficava estrategicamente posicionada na entrada da sala do Dr. Henrique. Então eu via tudo o que acontecia. Eu era a guardiã daquele espaço. Tudo começou a mudar há 3 meses, quando Marcela Tavares, a esposa do Dr. Henrique, começou a aparecer no escritório com frequência. Antes, ela vinha talvez 1 vez por mês, geralmente para almoçar com o marido ou buscar alguma coisa, mas de repente ela estava ali quase toda semana. E desde o primeiro dia dessa nova rotina, eu percebi o jeito que ela me olhava. Não era um olhar normal. Era um olhar carregado de desconfiança, de julgamento, de algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que me deixava extremamente desconfortável. Marcela tinha 42 anos, cabelos castanhos sempre impecavelmente arrumados, roupas de marca, aquela postura de quem sempre teve dinheiro e nunca precisou trabalhar um dia sequer. E ela me olhava como se eu fosse uma ameaça. A primeira vez que ela foi abertamente hostil foi numa terça-feira de julho. O Dr. Henrique estava em reunião externa e Marcela chegou sem avisar. Eu estava no meu computador, finalizando um relatório urgente, quando ela parou na minha frente e ficou ali, de braços cruzados, me encarando. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" ela perguntou, num tom que não era exatamente uma pergunta amigável. 8 anos, senhora, respondi educadamente, sem tirar os olhos da tela. 8 anos, ela repetiu, arrastando as palavras. Interessante. Uma secretária que fica 8 anos no mesmo lugar. Deve ser muito dedicada. O jeito que ela disse dedicada soou como um insulto. Eu apenas sorri, daquele jeito profissional que a gente aprende quando trabalha com público. "Gosto do que faço", respondi simplesmente. Ela bufou, deu meia volta e foi embora. Mas antes de sair, olhou para trás e disse: "Tenha cuidado, nem todo mundo é o que parece." Fiquei confusa, obviamente, mas não dei muita importância. Achei que era só ciúme bobo, aquela coisa de esposa insegura que acha que qualquer mulher perto do marido é uma ameaça. Eu estava errada. Muito errada, porque nos dias seguintes as coisas começaram a escalar de uma forma que eu jamais imaginaria. Marcela começou a aparecer ainda mais, e cada vez que vinha, fazia questão de me humilhar de alguma forma, sutilmente no começo. Comentários passivo-agressivos sobre minha roupa. "Nossa, que vestido simples. Você não pode usar algo mais adequado para o ambiente corporativo?" Sobre meu trabalho. "Henrique comentou que você errou aquele relatório. Não é a primeira vez, né?" Mentira descarada. Porque eu nunca errava relatórios. Sobre minha aparência. "Você devia fazer algo com esse cabelo. Fica muito desleixado assim." E o pior é que ela fazia tudo isso na frente dos outros funcionários. Na copa, no corredor, na recepção.
sempre com aquele sorriso falso, como se estivesse sendo prestativa, mas as palavras eram veneno puro. E eu? Eu não respondia. Abaixava a cabeça, engolia o desconforto, voltava para o meu trabalho, porque eu precisava daquele emprego, porque eu achava que se ignorasse, ela cansaria e pararia. Mas ela não parou, pelo contrário, intensificou. Até que chegou o dia em que ela foi longe demais. Foi numa quinta-feira, final de agosto. Eu estava na sala de reuniões, preparando tudo para uma apresentação importante que o Dr. Henrique faria para investidores internacionais. Notebook conectado, projetor funcionando, água, café, documentos impressos e organizado. Tudo perfeito, como sempre. Marcela entrou na sala atrás de mim, fechou a porta, e quando me virei, vi aquela expressão no rosto dela. Ódio, puro ódio. Você acha que eu não sei? Ela disse, voz baixa, mas cheia de raiva. Meu coração disparou. Não sei do que a senhora está falando, respondi, tentando manter a calma. Não se faça de idiota. Você acha que eu não percebo o jeito que você olha para ele? O jeito que fica perto dele o tempo todo? Aquilo me pegou completamente de surpresa. Senhora Marcela, com todo respeito, eu sou apenas a secretária dele. Meu trabalho é estar disponível para... Ela me interrompeu. Seu trabalho é fazer o que eu mandar. E eu tô te mandando ficar longe do meu marido. Respirei fundo. Eu não posso ficar longe do meu chefe. Eu trabalho diretamente com ele há 8 anos. É literalmente o meu trabalho. Ela deu 2 passos na minha direção. Então talvez você precise procurar outro trabalho. O sangue gelou nas minhas veias. Ela estava me ameaçando abertamente. A senhora não pode me demitir, eu disse, tentando soar firme. Não, mas ele pode. E acredite, eu tenho meus modos de convencê-lo. E então ela fez algo que me deixou completamente chocada. Pegou minha bolsa que estava na cadeira, abriu, revirou tudo e jogou no chão. Maquiagem, carteira, chaves, tudo espalhado. Ops, ela disse, com aquele sorriso cruel. Que descuidada você é. E saiu da sala, me deixando ali, de joelhos, catando minhas coisas do chão, com lágrimas escorrendo que eu não conseguia mais segurar. Aquele foi o momento em que algo mudou dentro de mim. Eu tinha passado semanas engolindo humilhações, abaixando a cabeça, tentando ser invisível para não causar problemas. Mas ali, naquele chão frio, juntando os pedaços da minha dignidade junto com os itens da minha bolsa, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais aceitar aquilo calada, mas também não ia confrontar ela diretamente, porque eu sabia que numa briga de poder eu perderia. Não, eu ia fazer algo melhor, eu ia observar, ia prestar atenção. Porque alguma coisa estava muito errada com Marcela. Ninguém age com tanto ódio, tanta paranoia, sem ter alguma coisa a esconder. E se ela tinha segredos, eu ia descobrir. Limpei as lágrimas, guardei tudo na bolsa, respirei fundo e voltei para o meu trabalho. Mas agora, com um novo propósito. Se você já passou por algo assim, já foi humilhada no trabalho, já sentiu que não tinha saída, deixa um like aqui porque você precisa ver o que aconteceu depois. Se inscreve no canal porque essa história ainda tá só começando e o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. E me conta nos comentários, você já teve que engolir humilhação de alguém que achava que era melhor que você? Como você reagiu? Porque o que eu fiz depois mudou tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. A primeira coisa que eu percebi foi que Marcela começou a aparecer no escritório em horários muito específicos, sempre terças e quintas, por volta das 3 da tarde. E sempre ficava exatamente 40 minutos, nem mais, nem menos. No começo achei que era só coincidência, mas depois de 3 semanas percebendo o mesmo padrão, eu soube que aquilo era intencional. Então comecei a prestar atenção no que ela fazia nesses 40 minutos. Ela não vinha só para me humilhar, embora sempre arranjasse tempo para isso. Ela ia diretamente para a sala do Dr. Henrique, mesmo quando ele não estava. Pedia para eu sair, dizendo que precisava de privacidade para fazer ligações pessoais. E eu saía. Mais uma vez, esqueci meu celular em cima da mesa dela e voltei sem bater. A porta estava entreaberta e eu vi. Ela estava no computador dele. Não estava fazendo ligação nenhuma. Estava no sistema financeiro da empresa. Meu estômago revirou. Aquilo não fazia sentido. Por que a esposa dele estaria mexendo no sistema financeiro? Ela nem trabalhava na empresa. Não tinha login. Não tinha autorização. A não ser que estivesse usando o login dele. Fingi que não vi nada. Peguei meu celular com uma desculpa qualquer e saí. Mas meu cérebro estava a 1000. Algo estava muito errado, e eu precisava descobrir o quê. Nos dias seguintes, comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Observar tudo que ela fazia quando estava ali. Eu anotava mentalmente.
Às vezes, literalmente, num caderninho pequeno que guardava na gaveta. Toda vez que ela chegava, eu anotava o horário. Toda vez que saía da sala do Dr. Henrique, eu checava discretamente o que tinha sido acessado no computador através do histórico de sistema que eu tinha acesso como administradora. E foi aí que eu comecei a ver o padrão. Toda vez que Marcela visitava, havia movimentações estranhas nas contas. Pequenas transferências, 5.000 aqui, 8.000 ali. Nada tão grande que chamasse atenção imediatamente, mas consistente, e sempre para uma conta que eu não reconhecia. Uma conta em nome de uma empresa que não era fornecedora, não era cliente, não tinha nenhuma relação com o nosso negócio. O nome era MKT Consultoria Empresarial Limitada. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, fiz o que qualquer pessoa faria. Pesquisei. E descobri que a empresa estava registrada há apenas 4 meses. E o mais interessante, o endereço registrado era o mesmo de um apartamento de alto padrão no bairro mais caro da cidade. Um apartamento que, depois de mais algumas pesquisas discretas, descobri estar no nome de Marcela Tavares. Meu coração bateu tão forte que achei que ia sair do peito. Ela estava desviando dinheiro da empresa do próprio marido, e de um jeito tão calculado, tão bem planejado, que ninguém tinha percebido. Mas eu percebi, porque eu era a pessoa que conhecia cada movimento financeiro daquela empresa. Eu era invisível, mas eu via tudo. A questão agora era, o que fazer com essa informação? Se eu contasse para o Dr. Henrique, ele acreditaria em mim? Ou acreditaria na esposa? Eu era só secretária. Ela era a mulher dele há 15 anos, a mãe dos filhos dele. Ele ia escolher ela, obviamente, e eu seria demitida na hora, provavelmente processada por difamação. Então, eu precisava de mais do que suspeitas. Eu precisava de provas concretas, provas que ninguém pudesse negar. Comecei a salvar tudo. Cada comprovante de transferência que passava pelo sistema, eu tirava print e salvava numa pasta criptografada no meu e-mail pessoal. Cada movimento suspeito, cada acesso que Marcela fazia, cada inconsistência nos relatórios financeiros. Durante 6 semanas, eu juntei uma quantidade absurda de evidências. E quanto mais eu descobria, mais eu percebia a magnitude do que estava acontecendo. Não eram só pequenos desvios. Marcela tinha criado um esquema completo. Ela usava o login do marido para acessar o sistema, aprovava transferências falsas como se fossem pagamentos legítimos, desviava o dinheiro para a conta da empresa fantasma dela e depois transferia para contas pessoais. Em 4 meses, ela tinha desviado mais de 230 mil reais. 230 mil reais do próprio marido. E ele não fazia a menor ideia, mas eu não contei para ninguém. Porque enquanto eu juntava essas provas, as humilhações continuavam. Na verdade, pioraram. Marcela percebia que eu estava mais quieta, mais observadora, e interpretou isso como submissão, como vitória dela. Então, aumentou a crueldade. Num dia, ela entrou na copa, enquanto eu esquentava meu almoço e disse alto, para todo mundo ouvir. Gente, vocês sabiam que tem secretária aqui que tá de olho nos chefes casados? Imagina, que falta de caráter, né? Todo mundo ficou em silêncio. Alguns olharam para mim. Eu senti meu rosto pegar fogo de vergonha, mas não respondi. Apenas peguei meu pote e voltei para minha mesa. Mas por dentro, eu estava fervendo. E cada humilhação só me dava mais motivação para continuar juntando provas. Teve o dia que ela, acidentalmente, derramou café na minha mesa, molhando documentos importantes. Teve o dia que ela disse para o Dr. Henrique, na minha frente, que eu estava parecendo cansada demais e que talvez eu precisasse de férias permanentes. Teve o dia que ela comentou com outros funcionários que minha roupa era inadequada para um ambiente profissional, sendo que eu estava usando um conjunto social simples e totalmente apropriado. Cada coisa era uma pequena facada na minha autoestima. E todas as noites eu chegava em casa, sentava no sofá e chorava. Chorava de raiva, de frustração, de humilhação. Mas toda manhã eu acordava, limpava o rosto e voltava, porque eu sabia que estava perto de ter provas suficientes, perto de poder virar o jogo. E então veio o dia do banco. Foi numa segunda-feira, começo de outubro. Eu estava organizando uns arquivos quando o telefone tocou. Era do banco principal da empresa. Bom dia! Posso falar com o Dr. Henrique Tavares? Ele está em reunião externa. Respondi profissionalmente. Posso ajudar em algo? É que a gerente dele precisa confirmar uma transferência internacional um pouco atípica, de 45 mil reais para uma conta nas Ilhas Cayman. Ele autorizou isso? Meu sangue gelou. 45 mil. Ilhas Cayman. Isso não estava nos relatórios. Deixa eu verificar e retorno, disse, tentando manter a voz firme.
Desliguei e imediatamente acessei o sistema. E lá estava. Uma transferência autorizada na sexta-feira à noite, às 7h30. Horário que o Dr. Henrique definitivamente não estava no escritório, porque eu mesma tinha visto ele sair às 5, mas alguém tinha usado o login dele. Verifiquei as câmeras de segurança do sistema interno. E lá estava ela, Marcela, entrando no escritório às 7h15 da sexta-feira, quando não tinha mais ninguém. Ela tinha chave. Entrou na sala dele. Ficou lá por 20 minutos. Saiu. A transferência foi feita às 7h28. Ela não apenas estava desviando dinheiro em pequenas quantias. Ela estava escalando. Transferência internacional. Paraíso fiscal. Isso era crime financeiro sério. E eu tinha a prova. Tirei print de tudo. Salvei o vídeo da câmera. Baixei os comprovantes. E então, pela primeira vez em 3 meses, eu sorri. Porque eu sabia que o jogo estava prestes a mudar. Eu sabia que a humilhação tinha prazo de validade, e esse prazo estava expirando. Liguei de volta para o banco e disse que precisavam falar pessoalmente com o Dr. Henrique sobre essa transferência antes de processar. Marquei uma reunião para ele no banco no dia seguinte, terça-feira, às 14h. Ele nem sabia que essa reunião existia, mas eu sabia que quando o banco explicasse a situação, ele voltaria ao escritório querendo respostas imediatas, e eu estaria pronta, com todas as provas, com todas as evidências, com tudo o que precisava para finalmente expor a verdade. Mas o que eu não esperava é que Marcela apareceria antes, que ela, de alguma forma, descobriria sobre a ligação do banco, e que na manhã de terça-feira, ela entraria naquele escritório com uma decisão tomada: me destruir de uma vez por todas, antes que eu pudesse destruir ela. Terça-feira de manhã. Cheguei ao escritório às 7 como sempre. Só que desta vez, minha pasta estava cheia não apenas dos documentos do dia, mas de um pendrive com todas as provas que eu tinha coletado. Mais de 60 páginas de relatórios, prints, vídeos de câmera, comprovantes de transferência. Tudo organizado cronologicamente. Tudo documentado perfeitamente. Eu tinha até criado uma linha do tempo visual mostrando cada desvio, cada acesso não autorizado, cada movimento suspeito. Estava pronta. Meu plano era simples: esperar o Dr. Henrique voltar da reunião do banco, pedir uma conversa particular urgente e entregar tudo. Mostrar que enquanto ele confiava cegamente na esposa, ela estava roubando dele. E então, deixar que a justiça seguisse seu curso. Mas Marcela tinha outros planos. Ela chegou ao escritório às 9h30 da manhã, sem avisar, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto. Era fúria misturada com desespero. E ela veio direto para minha mesa, sem rodeios, sem fingimento. Você ligou para o banco? Ela sibilou, se inclinando sobre minha mesa. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. Bom dia, senhora Marcela. O banco ligou ontem. Era sobre uma transferência que precisava de confirmação do Dr. Henrique. Apenas encaminhei a informação. Você não tinha que encaminhar nada. Você tinha que resolver e pronto. Eu respirei fundo. Transferências internacionais acima de 20 mil precisam de autorização direta do CEO. É protocolo da empresa, senhora. Ela bateu a mão na minha mesa, fazendo meu café tremer. Todo mundo no escritório olhou. Você acha que é esperta, não acha? Não respondi. Apenas continuei olhando para ela, calma por fora, mas com o coração batendo tão forte que tinha certeza que ela podia ouvir. Você não passa de uma secretária medíocre que acha que pode interferir em coisas que não são da sua conta. Ainda não respondi, e isso deixou ela ainda mais nervosa. Ela se endireitou, cruzou os braços e disse, alto o suficiente para todo o escritório ouvir: sabe de uma coisa? Acabou. Você está demitida. O silêncio foi instantâneo. As poucas conversas que ainda rolavam pararam completamente. Todo mundo olhando. A senhora não pode me demitir, eu disse, voz baixa mas firme. Só o doutor Henrique pode. Eu sou a mulher dele. O que eu digo, ele concorda. E eu tô dizendo, você está demitida. Ele não confia mais em você. Foi aí. Foi naquele exato momento que eu percebi que não ia conseguir esperar. Que se eu deixasse ela controlar a narrativa, eu perderia tudo. Então eu fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Eu sorri. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem sabe algo que a outra pessoa não sabe. E então, calmamente, comecei a organizar minha mesa. Peguei minha caneca. Guardei meu caderno. Desliguei o computador. Todo mundo ainda olhando. Marcela com aquela expressão de vitória no rosto. E então, quando estava quase terminando de arrumar minhas coisas, eu olhei para ela e disse, então, o banco ligou para ele hoje. Você sabe, não sabe? A mudança no rosto dela foi instantânea. A cor sumiu.
Os lábios que antes estavam curvados num sorriso de superioridade agora tremiam ligeiramente. Do que você está falando? Ela disse, mas a voz saiu fraca, instável. Da transferência, R$ 45.000 para uma conta nas Ilhas Cayman, autorizada na sexta à noite. Você sabe qual, não é? Agora ela estava visivelmente nervosa. Olhou ao redor, percebendo que todo mundo estava prestando atenção. Você não sabe do que está falando. Você é só uma secretária. Eu sei. Uma secretária que tem acesso a todos os relatórios financeiros, todos os logs de acesso ao sistema, todas as câmeras de segurança. Eu parei de arrumar minhas coisas e olhei diretamente nos olhos dela. Todas as provas. O escritório estava tão silencioso que dava para ouvir a respiração pesada dela. Você está blefando, ela disse. Mas a voz não tinha convicção nenhuma. Abri minha gaveta e tirei o pendrive. Pequeno, vermelho. Segurei ele entre meus dedos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Tudo aqui. 3 meses de movimentações. Todas as transferências para MKT Consultoria Empresarial. Sua empresa fantasma. R$ 230.000 desviados. Mais a transferência internacional de sexta-feira. Tudo. Documentado. Datado. Com vídeos das câmeras mostrando você entrando aqui fora de horário comercial para usar o computador dele. Marcela ficou branca. Não pálida. Branca. Como se todo o sangue tivesse drenado do corpo dela em segundos. Você não pode, ela começou, mas a voz falhou. Não posso o quê? Expor que você está roubando seu próprio marido? Que criou uma empresa fantasma para desviar dinheiro da empresa dele? Que falsificou autorizações? Que cometeu crime financeiro? Ela deu um passo na minha direção, mas suas pernas pareciam fracas. Se você mostrar isso para alguém, eu vou. Vai o quê? Me demitir? Eu ri. Uma risada curta, sem humor. Você já fez isso, lembra? Na frente de todo mundo. Guardei o pendrive no bolso da minha calça. Sabe o que é engraçado? Eu passei 3 meses sendo humilhada por você. 3 meses engolindo cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo, cada tentativa de me fazer sentir pequena. E você sabe por que eu aguentei tudo calada? Ela não respondeu. Apenas me encarava com uma mistura de medo e ódio. Porque enquanto você estava ocupada me humilhando, eu estava ocupada descobrindo quem você realmente é. E adivinha? Você não é a esposa dedicada que finge ser. Você é uma criminosa. E agora todo mundo vai saber. O escritório inteiro estava em choque. Alguns colegas com a boca literalmente aberta. Outros sussurrando entre si. Marcela olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Você está cometendo um erro gigante, ela disse, tentando recuperar alguma autoridade na voz. O Henrique nunca vai acreditar em você. Ele me ama. Nós temos 15 anos de casamento. Você acha que ele vai escolher acreditar numa secretária qualquer ao invés da própria esposa? Sorri de novo. Não sei. Vamos descobrir juntas. Nesse exato momento, a porta do escritório se abriu. E lá estava ele, Dr. Henrique Tavares, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Confusão, preocupação. E atrás dele, a gerente do banco. Ele tinha acabado de sair da reunião onde descobriu sobre a transferência não autorizada, onde descobriu que alguém tinha usado suas credenciais, e agora estava voltando ao escritório querendo respostas. Ele olhou para Marcela, depois para mim, depois para o escritório em silêncio absoluto. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, voz firme mas controlada. Marcela foi mais rápida. Henrique, graças a Deus você chegou. Essa mulher está me acusando de coisas absurdas. Eu acabei de descobrir que ela estava desviando o dinheiro da sua empresa, completei, interrompendo ela. Tirei o pendrive do bolso. Doutor, Henrique, eu preciso falar com o senhor urgentemente. Em particular, é sobre as inconsistências financeiras que o banco acabou de reportar. Ele olhou para o pendrive, depois para Marcela, depois para mim. E pela primeira vez em 3 meses, eu vi dúvida no olhar dele. Dúvida sobre a esposa. Henrique, não acredita nela. Ela está inventando tudo porque eu pedi que você a demitisse. Ela quer se vingar de mim. Marcela praticamente gritou, mas a voz dela estava desesperada agora, histérica. E isso só fez o Dr. Henrique franzir ainda mais a testa. Camila, ele disse, ainda me chamando pelo nome, não apenas de secretária. No meu escritório, agora. Comecei a caminhar. Marcela tentou seguir. Sozinha, ele disse, segurando o braço da esposa. E naquele momento, eu soube que tinha vencido. Entrei no escritório do Dr. Henrique, com o coração batendo tão forte que achei que ia desmaiar. Ele fechou a porta atrás dele, pediu para a gerente do banco esperar lá fora por um momento e sentou na cadeira dele. Respirou fundo, passou as mãos pelo rosto. Fala,
ele disse, voz cansada. Coloquei o pendrive na mesa. Antes de começar, preciso que o senhor saiba que tudo que vou mostrar é verdade. Tudo está documentado. Eu não inventei nada. Eu apenas observei e registrei. Ele pegou o pendrive, olhou para ele e depois para mim. Isso tem a ver com a transferência que o banco me ligou? Tem. Mas é muito maior que isso. Conectei o pendrive no computador dele e abri a pasta principal. Tinha subpastas organizadas por data, por tipo de transação, por evidência. Dr. Henrique, nos últimos 4 meses, foram desviados da empresa R$275 mil. Ele ficou pálido. Como assim desviados? Transferências pequenas, aprovadas através do seu login, para uma empresa chamada MKT Consultoria Empresarial. Uma empresa que existe apenas no papel. Foi criada há 4 meses. O endereço registrado é um apartamento de alto padrão. E a proprietária, respirei fundo, é a Marcela. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Ele me encarou. Você está me dizendo que minha esposa está roubando da minha própria empresa? Sim, senhor. E tenho todas as provas aqui. Comecei a abrir arquivo por arquivo. Mostrei os comprovantes de transferência. Mostrei o registro da empresa fantasma. Mostrei os vídeos das câmeras de segurança, mostrando Marcela entrando no escritório fora de horário, usando o computador dele. Mostrei logs do sistema, provando que as aprovações foram feitas com o login dele, mas em horários que ele não estava presente. Conforme eu ia mostrando, a expressão dele mudava, de descrença para choque, de choque para raiva, de raiva para devastação. Quando terminei, ele estava com as mãos cobrindo o rosto. Como eu não percebi, ele murmurou. As transferências eram pequenas, estratégicas. Ela conhecia bem o suficiente do funcionamento da empresa para saber que valores não levantariam suspeita imediata. E ela tinha acesso ao seu login. Ele olhou para mim. E você descobriu tudo isso como? Observando. Ela começou a vir ao escritório com muita frequência, sempre nos mesmos horários, sempre pedindo privacidade na sua sala. E eu percebi que toda vez que ela visitava, havia movimentações estranhas. Então comecei a documentar. Por que você não me contou antes? A pergunta pegou minha respiração. Por quê? Porque eu não achei que o senhor fosse acreditar em mim. Eu sou só a secretária, ela é sua esposa. E além disso, fiz uma pausa. Ela estava me humilhando há meses, fazendo de tudo para que eu fosse demitida. Eu percebi que ela sabia que eu estava vendo coisas demais e queria me tirar daqui antes que eu pudesse falar alguma coisa. Dr. Henrique fechou os olhos. Eu sabia que ela tinha ciúmes de você, mas achei que fosse só insegurança boba. Nunca imaginei que havia razão verdadeira por trás. Ele abriu os olhos de novo. Não razão relacionada a você e eu, óbvio, mas razão financeira. Ela queria você longe porque você é competente, porque você vê tudo o que acontece aqui. Exatamente, confirmei. E hoje de manhã, ela tentou me demitir antes que o senhor voltasse do banco, porque ela sabia que se o banco questionasse a transferência e o senhor investigasse, eventualmente chegaria até mim. E eu contaria tudo. Ele se levantou da cadeira, andou até a janela, ficou ali olhando para a rua lá embaixo. 15 anos de casamento, 2 filhos, e ela estava me roubando. A voz dele quebrou um pouco, e eu senti pena, pena genuína. Porque por mais que Marcela fosse a pessoa que me humilhou, destruiu minha autoestima e tentou acabar com minha carreira, ela também tinha destruído a confiança de um homem que claramente a amava. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, ainda de costas. Com a situação? Não, Camila. Com você. Minha esposa acabou de te demitir na frente do escritório inteiro. Engoli seco. Ela não tinha autoridade para isso. Ele virou para mim. Não tinha. Mas mesmo assim aconteceu. Publicamente. E agora todo mundo lá fora está esperando para ver o que vai acontecer. Respirei fundo. Senhor, eu não quero voltar a trabalhar num ambiente onde vou ser humilhada. Se a Marcela continuar tendo acesso livre a este escritório, se ela continuar podendo entrar aqui quando quiser, falar o que quiser, fazer o que quiser, eu não posso ficar. Ela não vai ter, ele disse, firme. A partir de agora, Marcela não coloca mais os pés nesta empresa. E quanto a você, ele fez uma pausa. Você acabou de salvar esta empresa de uma fraude gigantesca. Você poderia ter ficado quieta. Poderia ter apenas aceitado a demissão e ido embora. Mas não foi isso que você fez. Fiz o que era certo, respondi simplesmente. E é por isso que você não vai ser apenas recontratada. Você vai ser promovida. Coordenadora administrativa. Aumento de 40% no salário, e vai trabalhar diretamente com nosso departamento jurídico e financeiro para garantir que toda essa bagunça seja resolvida legalmente. Fiquei sem palavras.
Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Um sorriso pequeno apareceu no meu rosto. Aceito. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Agora vou lidar com minha esposa. E depois vou fazer um comunicado para o escritório inteiro explicando a situação. Você não merece ter sua reputação manchada por causa das acusações dela. Saí do escritório com a sensação mais estranha do mundo. Alívio, vitória, tristeza, tudo misturado. Lá fora, Marcela estava sentada numa cadeira, rodeada por 2 seguranças que o Dr. Henrique tinha discretamente chamado. Quando me viu sair, ela se levantou num pulo. O que você disse para ele? O que você fez? Não respondi. Apenas caminhei de volta para minha mesa sob os olhares de todos. E então aconteceu. O Dr. Henrique saiu do escritório, olhou para Marcela e disse voz firme e alta: Marcela, você não trabalha aqui. Nunca trabalhou. E a partir de agora, está proibida de entrar neste prédio. Ela ficou lívida. Você está fazendo isso por causa dela? Por causa de uma secretária? Estou fazendo isso porque você cometeu fraude, porque roubou da minha empresa e porque vou processar você criminalmente. O escritório inteiro explodiu em sussurros chocados. Marcela começou a gritar, a chorar, a dizer que aquilo era mentira, que eu tinha inventado tudo, que era uma conspiração. Mas os seguranças já estavam a escoltando para fora. E conforme ela ia, gritando e esperneando, eu finalmente respirei. Respirei de verdade pela primeira vez em 3 meses. Vários colegas vieram até minha mesa depois. Alguns para dar os parabéns. Alguns para se desculpar por não terem me defendido quando Marcela me humilhava. E eu aceitei todas as desculpas, porque guardar rancor não ia mudar o passado. Marcela foi processada, criminalmente e civilmente. O Dr. Henrique entrou com pedido de divórcio. Os R$275 mil foram rastreados e parcialmente recuperados. Ela foi condenada a restituir o valor total mais multas. E sua reputação? Destruída completamente. A par mar e 23 meses depois daquele dia caótico, eu estava sentada no meu novo escritório. Não mais uma mesa na recepção, mas um escritório de verdade, com porta, com janela, com meu nome na placa, Camila Andrade, coordenadora administrativa. Ainda parecia surreal, de secretária humilhada a coordenadora respeitada, de pessoa invisível a pessoa essencial. Mas mais do que a promoção, mais do que o aumento de salário, mais do que o reconhecimento profissional, o que realmente mudou foi a forma como eu me via. Eu tinha passado tanto tempo permitindo que Marcela me fizesse sentir pequena, insignificante, substituível, que quase acreditei nessa versão de mim mesma. Mas quando fui forçada a reagir, quando não tive mais escolha, a não ser defender minha dignidade, eu descobri algo importante. Eu era muito mais forte do que imaginava. O processo contra Marcela seguiu seu curso. Foi longo, desgastante, cheio de reviravoltas. Ela tentou alegar que estava apenas gerenciando as finanças da família e que tinha permissão do marido. Mas os vídeos das câmeras, os logs do sistema, os horários das transferências, tudo desmentiu essa versão. Ela tentou me atacar pessoalmente, dizendo que eu tinha inventado as provas porque queria roubar o marido dela. Mas o próprio doutor Henrique testemunhou contra ela, confirmando que nunca autorizou nenhuma transferência para a MKT Consultoria e que nem sabia que essa empresa existia. No final, Marcela foi condenada por fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. Pena de 3 anos, regime semiaberto, mais a restituição completa do valor desviado com correção monetária. Além disso, perdeu a guarda compartilhada dos filhos, ficando apenas com visitas supervisionadas. Quanto ao Dr. Henrique, ele ficou devastado. O divórcio foi doloroso, a exposição pública foi humilhante, a traição da pessoa que ele amava foi destruidora. Mas ele sobreviveu. Com a ajuda de terapia, apoio dos filhos e muito trabalho, ele reconstruiu sua vida. E nossa relação profissional ficou ainda mais forte. Ele passou a confiar em mim não apenas como funcionária, mas como consultora. Me incluiu em decisões importantes, me deu autonomia para implementar novos sistemas de segurança financeira na empresa. E nunca, nenhuma vez, me fez sentir que eu era apenas uma secretária. Alguns meses depois do julgamento, ele me chamou no escritório dele. Camila, eu nunca te agradeci direito, ele disse. Pelo quê, senhor?
por não ter desistido, por ter aguentado tudo que minha ex-mulher fez com você e ainda assim ter feito o que era certo. Você poderia ter simplesmente aceitado a demissão e ido embora. Poderia ter usado as informações para me chantagear, mas não fez nenhuma dessas coisas. Você agiu com integridade. Eu não ia deixar ela destruir tudo que o senhor construiu, respondi sinceramente. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Sabe, tem uma ironia engraçada em tudo isso. Marcela passou meses com ciúmes de você, achando que você queria me roubar dela. E no final, a única pessoa que estava roubando alguma coisa era ela mesma. Nós dois rimos, um riso meio amargo, mas libertador. Quanto aos meus colegas de trabalho, a maioria ficou genuinamente feliz pela minha promoção. Alguns que tinham rido das humilhações de Marcela vieram pedir desculpas, dizendo que não entendiam o que estava acontecendo, que tinham medo de se intrometer. Eu aceitei as desculpas porque entendi. Marcela era intimidadora, e era mais fácil ficar quieto do que se arriscar a virar o próximo alvo dela. Mas teve gente que ficou com inveja. Teve gente que começou a espalhar rumores de que eu só fui promovida porque sabia coisas demais ou porque estava envolvida com o chefe. Esse tipo de comentário maldoso, de fofoca de corredor, sempre existe em ambientes corporativos. No começo, me incomodava. Depois, percebi que não importava. As pessoas que realmente me conheciam sabiam a verdade. E o resto? O resto era apenas ruído. E quanto a Marcela, depois da condenação, ela sumiu completamente, excluiu todas as redes sociais, mudou de cidade para evitar a exposição. Os filhos, que inicialmente ficaram divididos entre acreditar na mãe e aceitar a realidade, eventualmente entenderam o que tinha acontecido e, embora ainda amassem a mãe, perderam completamente o respeito por ela. É triste. Não importa o quanto alguém te machucou. Ver uma família se desmoronar nunca é satisfatório. Hoje, quase um ano depois de tudo o que aconteceu, minha vida está completamente diferente. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu me tornei uma pessoa mais confiante, mais assertiva, mais consciente do meu próprio valor. Eu aprendi que humilhação não é sinônimo de fraqueza, que engolir sapos não é sinônimo de covardia. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é manter a calma, observar, planejar e agir no momento certo. Eu aprendi que justiça nem sempre é rápida, mas quando vem, é poderosa. E aprendi que você não precisa gritar, xingar, rebaixar ou revidar na mesma moeda para vencer. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar a verdade falar por si mesma. Continuo trabalhando na mesma empresa, agora com uma equipe sob minha coordenação. Implementei novos protocolos de segurança. Criei sistemas de dupla verificação para transferências. Me tornei uma referência dentro da empresa, em gestão administrativa. E sabe o que mais? Recebi propostas de outras empresas. Propostas melhores, com salários maiores, com cargos mais altos. Mas decidi ficar. Porque este lugar, apesar de tudo que aconteceu aqui, se tornou mais do que um trabalho. Se tornou o lugar onde descobri quem eu realmente sou. O lugar onde aprendi que respeito não é dado, é conquistado. E eu conquistei. Às vezes encontro pessoas que passaram por situações parecidas. Funcionárias que estão sendo humilhadas por chefes, por esposas de chefes, por colegas invejosos. E eu sempre digo a mesma coisa. Documente tudo. Mantenha a calma. Não reaja por impulso. E na hora certa, quando tiver todas as cartas na mão, jogue, porque a justiça pode demorar, mas ela existe. E dignidade não é algo que alguém pode tirar de você. É algo que você escolhe manter, não importa o que façam com você. Marcela tentou me destruir, tentou me fazer sentir pequena, irrelevante, substituível, e por um tempo quase conseguiu. Mas no final, a única pessoa que foi destruída foi ela mesma. Porque quando você constrói seu poder em cima de mentiras, manipulação e maldade, esse poder é frágil. E uma hora desmorona. Quanto a mim, eu reconstruí minha autoestima tijolo por tijolo. Cada pequena vitória, cada reconhecimento, cada dia que acordo e olho no espelho e me sinto orgulhosa de quem eu sou, é um tijolo a mais nessa construção. E hoje, meu alicerce é sólido. Hoje, eu sei exatamente quem eu sou. Hoje, ninguém mais me faz sentir pequena, porque eu não sou pequena. Nunca fui. Só levei um tempo para perceber. A última vez que ouvi falar de Marcela foi há 2 meses. Através de um conhecido em comum, soube que ela está trabalhando num mercado, como caixa, salário mínimo, morando num apartamento alugado pequeno,
visitando os filhos uma vez por mês sob supervisão. Vida completamente diferente do luxo que tinha antes. Parte de mim sentiu pena. A outra parte sentiu que justiça foi feita. E no final, percebi que não importa o que aconteceu com ela. O que importa é o que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo foi transformação, crescimento, superação. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar tudo o que passei, eu evitaria? Honestamente, não sei. Porque aqueles 3 meses de humilhação, por mais dolorosos que tenham sido, me ensinaram lições que eu nunca teria aprendido de outra forma. Me ensinaram a valorizar minha própria voz. Me ensinaram que silêncio estratégico é diferente de submissão. Me ensinaram que observar é uma forma de poder. E hoje, quando vejo alguém sendo injustiçado, eu não fico quieta. Eu não abaixo a cabeça. Eu falo, defendo. Porque se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que quem fica em silêncio diante da injustiça se torna cúmplice dessa injustiça. E eu recuso ser cúmplice. Essa é minha história. A história de como uma secretária humilhada se tornou a coordenadora que expôs uma fraude milionária. A história de como o choro no banheiro se transformou em força no escritório. A história de como a calma estratégica venceu a crueldade impulsiva. E se você está passando por algo parecido agora, se está sendo humilhado, desrespeitado, menosprezado, eu quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Mantenha a dignidade, documente tudo, e na hora certa, quando tiver todas as provas, todas as evidências, toda a verdade do seu lado, levante a cabeça e lute, porque justiça existe. E pessoas como você e eu, que fazem o que é certo mesmo quando é difícil, sempre vencem no final. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por humilhação no trabalho ou na vida, se acredita que dignidade é algo que ninguém pode tirar de você, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal porque eu compartilho histórias reais de pessoas reais que superaram o impossível. E me conta nos comentários, você já precisou manter a calma numa situação injusta? Como você reagiu? Quero saber sua história, porque juntos somos mais fortes e juntos provamos que humilhação tem data de validade, mas dignidade é para sempre. Te espero no próximo relato. E lembra, você nunca está sozinho nessa luta.